que você precisa fazer para se encontrar com Deus? Se alguém te fizesse essa pergunta, o que você responderia? Onde? Aonde vou encontrar Deus? Onde que eu encontro Deus? Lógico, o cara trabalha na Embraer, está no céu o tempo todo. A pessoa mais adequada para explicar para a gente onde encontrar Deus é que está no céu. O cara voa o tempo todo. O cara é engenheiro de aeronave. Como que eu encontro Deus, Enéas? Tem diversas formas, né, pastor? Em primeiro lugar, se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, deveríamos olhar para nós e enxergar em nós o espelho de Cristo, né? Nas nossas ações, atitudes. Eu pensaria por aí. Você começaria por aí. Então vamos lá. Quem que pode ajudar ele? Como é que a gente encontra Deus? Oi. Se olharmos para a palavra em si. Eu não sei, eu não sei, eu sou um budista, eu sou assim, eu vim lá da Tailândia, eu vim da China, eu não sei nada que vocês estão falando. Eu quero encontrar o Deus de vocês. Como é que eu encontro o Deus de vocês? Primeiramente, Deus é amor. E a palavra do Senhor, ela diz: nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração. Buda também é amor. Confúcio é amor. Desistiu. Desistiu. Vamos lá. Eu conheci uma pessoa que fazia 12 anos que frequentava uma igreja. Já vem. E um dia eu perguntei para ele: e aí, o que você sabe de Jesus? O que você sabe de Deus? Graça e paz, irmãos. Eu busco muito Deus em oração. Mas como que foi, Carlos? Porque, pessoal, a sua irmã ia e falava para ele, levava a Karina vinha de uma outra religião. Como que era esse negócio? Você conseguia entender o que a tua irmã sentia? Você conseguia entender o que ela vivia? O pastor conhece bem minha história, os irmãos acho que a maioria não conhece, né? Eu sou de uma família muito católica, né? Minha avó, minha mãe é devota de Nossa Senhora Aparecida, falecida já minha mãe, né? Então, minha irmã foi a primeira, né, que acabou indo para a igreja evangélica, e na sequência foram todos os irmãos. Nós somos cinco irmãos, todos hoje estamos na igreja evangélica. Mas eu comecei, né, com ela, que fui morar com ela, fiquei 11 anos indo à igreja, mas não me batizei na igreja evangélica. Vim me batizar só aqui, em Jundiaí, né? Passamos por um curso com o pastor, que vinha toda segunda às 8 da manhã, como o pastor já falou aqui, né, no outro dia. E realmente esse encontro, né, Deus é a questão que todos fazem, mas aqueles que são ateus, né? Nós temos a irmã da Karina, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Mas onde está Deus, né? Onde está Deus? Como é que tem tanta tragédia? Onde está Deus? Como é que a gente encontra esse Deus? Onde que Ele está? Como que Ele é? O que a gente precisa fazer? A primeira resposta que eu te dou é que não é você que vai atrás dele, ele veio atrás de você. Não foi vós que me escolheste, mas eu vos. Deus amou.
Gente, como é que a gente vai evangelizar um jovem cético, revolucionário, preconceituoso? É Júnior, né? João, para mim aquilo é a resposta. Né? Que ele vivia naquele universo e de repente ele começou a questionar. E Deus colocou um homem, né, cristão, para falar com ele, e ele começou. Deus não colocou um homem cristão para falar com ele. O homem cristão discipulou ele. Deus colocou um muçulmano para falar para ele. O muçulmano chegou para ele e falou: lê a Bíblia. Como é que esse raio muçulmano é esse que me pede para eu ler a Bíblia? E você sabe o que mais me surpreendeu com o testemunho dele? Não sei se você já, no aeroporto ou nas ruas de São Paulo, ou em algum lugar, você já viu como que eles andam? Né? Com a roupa toda branca, aquele sempre de Maomé, as mulheres, aquelas mais que são esqueci o nome, que tem no rosto. Tem a burca, mas elas são de uma outra. O islamismo se divide em várias seitas, tá? Eu não sei se você já viu aquilo dá medo. Dá medo de ela, a forma como eles andam na rua, bastante criança, tudo. E aí eles, toda vez que você vai viajar, eles nos orientam: não aborda, não aponta, não conversa com mulher. Tá? Essa é uma orientação que eles dão quando você vai para algum país árabe. Não olha, não aborda, não toca, não brinca. A gente estava num shopping, eu e a Marli, fazendo conexão, e eu fui abraçar a Marli. Um soldado já chegou perto da gente, tocou no ombro e disse: estava com a minha esposa, não podia abraçar, podia dar a mão. E eu fico pensando: como é que eu vou falar de Deus para essa pessoa? Eu não falo essa língua. Como que a gente vai evangelizar? Você colocou uma pessoa que tem uma concepção de um ateísmo, que está numa condição estabelecida. Qual é mais difícil evangelizar, o rico ou o pobre? Quem vocês acham? É mais difícil evangelizar o rico ou o pobre? O pobre. Pobre. E qual é o erro das igrejas? Querer evangelizar quem? Só os pobres, porque acredita que os pobres são mais fáceis. Tanto o pobre quanto o rico, que tem o coração orgulhoso, é terrível. Não existe esse negócio de o cara ser pobre, ser humilde. Merdezinho, não existe isso. Não tem. E eu vou dizer uma coisa: enquanto você não tiver uma experiência com Deus, você não vai mudar. Você não vai mudar. Natanael é um debochado. Ele é um debochado. Não vem coisa boa de Nazaré. Eu já vi muito rico aqui indo. Vocês já viram o centro de macumba, de espírita, de candomblé? Eles são chiques. Alguém conhece algum que é extremamente bonito, requintado, que tem um luminoso? Vocês já viram? Tem, Lucas? A maioria como que é? Tudo lugar simples. Tudo muquifo. E é um salãozinho. Sabiam disso, não? E quem que frequenta aquilo?
Pobre? Não, rico. E qual que é a ideia que a gente tem? Que se a gente tiver uma igreja linda, maravilhosa, vai encher o quê? De rico. Qual é a mensagem do centro de espírita, candomblé, para atrair esse público? O que que eles ensinam? O que que eles pregam? O quê? Luxemburgo. Lembra que tinha o guru dele, Nobélio de Ogum? E o Luxemburgo ganhava todos os jogos com o Palmeiras. E foi entrar crente no Palmeiras, que o Palmeiras perdeu, caiu para a divisão, segunda divisão. E... quem que era o guru de Luxemburgo? Nobélio de Ogum. Por quê? Qual é a mensagem do diabo? Se tu me adorares, o quê? Eu te darei tudo. Tudo. Eu pago qualquer preço. Essa é a mensagem. Qual é a nossa mensagem? Se arrependa dos seus pecados. Você está errado? Quem que gosta de ouvir isso aqui? Você está com a tua esposa aí do lado? Tá? Pergunta para ela assim: quando foi a última vez que eu pedi perdão para você? Você pede quando você erra? Não, vamos ser sinceros, você perde. E ela pede? Oi? Você pediu ontem, depois de quanto tempo? E outra, você deve ter chutado muito a bola ontem. Você deve ter pisado muito na jaca, não foi? Para ele pedir perdão. Semana eu apertei, mas eu fui apertando, eu falei para ela, pede perdão. Ela falou, não errei. Eu falei, não é possível, você vai pedir perdão. Ela falou, não vou, eu não errei. Eu me enganei. Gente, que mensagem é essa que a gente diz o seguinte: você está errado. O que aconteceu com ele? Que no momento ele diz assim: pode vir coisa boa de Nazaré? E agora que ele se encontra com Jesus, o que ele diz? Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O que mudou nele? O que mudou na vida desse homem? Então, eu tenho gente que está aqui há muitos anos, e vai ficar muitos anos aqui e não vai mudar. Ele odeia esse lugar, ele gosta das pessoas, ele gosta dos eventos desse lugar. Mas ele não é desse lugar, porque ele não muda, o comportamento dele não muda, as atitudes dele não mudam, porque ele não se encontrou com Jesus, ele se encontrou com um lugar que é legal. Ele é convertido ou ele é convencido? A partir do momento que Jesus começa a lhe fornecer as evidências confiáveis de quem ele era, Natanael muda. Mas Natanael só muda quando ele vê. Se você não vê, você não muda. Talvez, Karina, tua irmã pergunta para o que você viu nesse lugar? O que você viu? Ela não está debochando. Ela está achando que é tão impossível ver alguma coisa nesse lugar, que ela quer saber o que você viu aqui, o que aconteceu com você.
Você pode ter o argumento que for, você pode ter o conhecimento que for, você pode falar o que for. Vamos lá. Quando eu consigo enxergar algo? Quando que eu consigo enxergar o que tem que ser enxergado? Que momento da minha vida que eu consigo enxergar, que eu falo assim, pô, agora eu enxerguei. Quando que isso acontece? Quando eu consigo enxergar o que preciso enxergar mesmo? Qual o momento da minha vida que eu falo assim, poxa, agora eu enxerguei, agora eu entendi. Quando que é esse momento da nossa vida? Oi? Quando deu ruim. Se não der ruim, eu não enxergo, não adianta. Se tua esposa está ali do lado te mostrando, você. Tá. Eu, com 15 anos, eu entrei na ET Lauro Gomes. A ET Lauro Gomes era a escola mais famosa de São Bernardo do Campo, era concorrido. Eu fui fazer desenhos e projetos de ferramentaria e dispositivos. Só que eu não fiz Senai. E o que era uma tortura para mim? Fazer desenho, planta, elevação e perfil. Não sei nem se usa esses nomes ainda hoje, né? Que hoje é o 3D, hoje tem CAD, tem um monte de coisa assim. Então você tinha que pegar um produto e desenhar ele. Está aqui, você tem que desenhar ele a um ponto de que qualquer ferramenteiro, qualquer, sei lá, o cara que trabalha com torneiro vai conseguir executar. Aí o cara me mostrava do desenho, ele falava, está aqui a planta. Eu falei, mas que raio de planta? Por onde eu começo? Eu começo por cima, eu começo do lado, eu começo do outro lado. Eu não consegui entender aquilo. Eu fui trabalhar no escritório de desenhos. E aí, quando me deram os desenhos para eu detalhar, porque eles faziam o produto, dava para detalhar, eu não conseguia. Aí o que eu virei nesse escritório de conta de desenho? Eu que limpava as pranchetas. A minha irmã era contadora, eles não podiam mandar embora porque eles gostavam demais da minha irmã. Aí o cara terminava de desenhar, eu tinha que pegar o detergente, espirrar. O cara da ET limpando prancheta, limpando tecnígrafo. Foi de jeito nenhum vou ficar fazendo isso aqui. Um dia os caras foram para a Vox, eu falei, cara, me leva, eu quero ver essa peça. E eram plantas enormes, né? Quando eu fui lá, que eu entendi, que eu vi, enquanto eu não vi a peça, enquanto eu não peguei na mão, enquanto ele não falou, isso aqui é uma planta, isso aqui é a elevação, isso aqui é o perfil, enquanto ele não pegou na minha mão e não me mostrou, eu não vi. Qual é o método de evangelismo de Jesus? Vem e vem. Enquanto você não provar, você não vai saber o valor. Quem tem filhinho pequeno aí? Brócolis, come? Quem aqui gosta de frutos do mar?
nojento. Troço mole, você mastiga, parece chiclete. Aparência horrível. Você já comeu? Já comeu? Você pode gostar. Eu gosto muito de uma expressão que ele usou, foi que quando você perde alguma coisa, qual é o primeiro lugar que você procura? Você perdeu as chaves, qual é o primeiro lugar que você procura em casa? Quando você perde a chave, aonde você procura? Primeiro lugar, mulher, é na bolsa, eu já sei. E bolsa de mulher é um abismo. Não achou. Segundo lugar. Oi? Na prateleira. Terceiro lugar. Aonde você põe as chaves? Você põe as chaves. Quarto lugar. Os lugares prováveis que você passou e que você geralmente deixa. Eu deixo do lado do computador, ou eu deixo debaixo da TV, ou eu coloco no armário da cozinha. A essa altura, como é que você está? Depois de uma sexta tentativa. Como você está? E você olha para a santa, como você trata a santa nessa altura? Você já vai assim naquele nível, né? Aonde você... Ela falou, eu nem vi. Como não viu? Você está em casa. Você costuma jogar roupa em cima. Você costuma... Aí você para. Aí você começa a procurar onde? Onde você começa a procurar? No lugar onde você jamais poderia imaginar que ela estaria. Vai para o lixo. Vai para a geladeira. Vai, porque às vezes você vai tomar uma água, vai comer alguma coisa, esquece, põe a chave. Por que você não começou a procurar pelos lugares mais improváveis? Você teria perdido menos tempo. Mas você vai aonde? Aonde você acha que sempre vai estar. E é onde que está o nosso erro. Que muitas vezes a gente só acha o que a gente procura, aonde a gente menos espera. Se você não souber o propósito daquilo, você não vai conseguir fazer. Se você pegar um martelo, um prego, e tentar martelar um prego com relógio, e o relógio quebrar, esse relógio é bom ou é ruim? Você pegou o relógio, foi pregar um martelo, foi pregar um prego, e aí você quebrou. O relógio quebrou, e você não conseguiu pregar. O relógio é bom ou ruim? O relógio é bom ou é ruim? Não é esse o propósito do... Qual é o propósito do relógio? Qual é o propósito de um relógio? Se ele não der horas, ele é ruim. Por que Deus é ruim para a tua cunhada? Porque ela entende que Deus existe para que não haja maldade no mundo. Ela entende que Deus resolve o problema de todas as pessoas.
Ela entende que Deus veio à terra, Jesus veio à terra para acabar com todas as injustiças. Mas sabe qual é o problema da tua irmã e de todos os ateus? É que nenhum deles se coloca para resolver o problema da humanidade. É muito mais fácil falar que o problema da humanidade é um problema de quem? De Deus. E não foi para isso que Deus veio. Deus não me curou do câncer. Mas aonde Ele falou que ia curar você do câncer? Não era esse o propósito dele. Deus vai pagar todas as minhas contas. Desculpa, querido, você está na igreja errada. Deus vai mudar minha esposa, vai fazer ela ser dócil. Você está na igreja errada. Você está na igreja errada. Deus não vai fazer isso. Não é esse o propósito de Deus. Jesus olha para Natanael e fala o quê? Você é um israelita que não tem fingimento. O que Jesus quis dizer com isso? Por que você discute? Por que você briga? Porque ninguém te compreende. Às vezes você já olhou para a tua esposa e diz assim: você não me entende. Você não me entende. Você não sabe. Você sabe o que eu quero? Eu quero o melhor para nós. Eu quero o melhor para a nossa casa. Mas você não entende. Uma vez eu falei isso para Marli: Marli, você não me entende. Ela olhou para mim e falou: você quer que eu te entenda? Eu falei: lógico, por isso que eu casei com você. Ela falou: eu sou mulher. Você quer alguém que te entenda? Casa com homem. Eu falei: nossa, você precisa falar desse jeito comigo? Eu fiquei magoado com esse negócio. Como é que eu vou saber cabeça de mulher? Entender cabeça de mulher? Quem aqui entende cabeça de mulher? É lá em cima, deixa lá em cima. Foi isso que ela falou. Ela falou: mas você quer que eu te entenda? Como é que você quer que eu te entenda? Como você quer que eu pense como homem? Você quer que eu pense como homem? Eu saio do carro, eu deixo o banco do jeito que está. Na hora que eu vou entrar, eu bato o joelho, eu me machuco inteiro para dirigir o carro que ela dirigiu. Aí eu vou reclamar, ela fala: mas o que você quer que eu faça? Como que eu vou saber que você vai dirigir esse carro? Me manda uma mensagem. Eu não sei se você é aquele tipo de gente que é persistente, que não desiste nunca. E a tua esposa é aquela que tentou uma vez, não deu certo, ela desiste. Não sei se isso acontece na tua casa, acho que isso acontece na minha. Semana ela foi comprar um negócio, entrou, não tem meu número. Eu falei: deixa eu tentar. Ela falou: você não acredita em mim? Eu falei: posso tentar? Você está fazendo pelo aplicativo, posso tentar? Não vai dar certo. Eu falei: deixa eu tentar. Me dá o cartão. Passou, está aqui. Olhei para ela, pede perdão. Ela falou: não, eu não reconheço que eu errei. Eu só não consegui comprar. Sabe o que Jesus está dizendo para Natanael?
E o que as pessoas diziam? Natanael, você é grosso, sem educação. Você se acha dono da verdade. Só que Jesus falou para ele: você é um verdadeiro israelita, você não tem fingimento. Você só não precisa ser duro do jeito que você é. Só isso. Você tem razão, mas você perde a tua razão porque você não sabe falar. Você é inteligentíssimo. Você sabe tudo. Você é um extremamente conhecedor. Não existe maldade, eu não vejo maldade na tua vida. Só que você não sabe falar. Talvez a gente diria que Natanael é mordaz. Eu tenho dificuldade de lidar com gente assim. Confesso para os irmãos. Com gente mordaz, eu tenho. Eu tenho dificuldade de lidar com gente dura. Tenho. Que não vê o lado bom da vida, que só vê o lado ruim. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O dia que eu deixar de acreditar em gente, desculpa, eu vou vender carro, eu vou vender livro, eu vou ser eletricista, eu vou ser engenheiro, eu vou ser desenhista. O dia que eu deixar de acreditar que pessoas possam mudar, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Não dá para fazer o que eu faço. Mas Jesus olhou a essência dele e disse: usa isso para o lado bom. Aprenda a ser gentil. E sabe o que Natanael fala para ele? Como é que você me conhece desse jeito? Quantos aqui já entraram num culto e no momento do culto começa a fazer assim? Como? Eu tenho quem não me conhece se assusta comigo. Quando eu gosto muito de uma palestra, quando eu gosto demais de um sermão, a minha expressão é fechada. Eu fico assim, porque aquilo está me pegando. Eu vou vivendo aquilo, e a pessoa que está pregando está desesperada comigo, achando que não estou gostando. Mas se eu estiver relaxado, eu estou tentando fazer o tempo passar, é porque eu não gostei. Mas quando eu gosto de algo, que Deus está falando comigo, e olha, eu falo coisa para vocês, Deus fala comigo com uma criança, às vezes aqui à frente, Deus fala comigo num aconselhamento com vocês, e quando Deus fala comigo, a minha expressão é, e a Marli, quando ela pregou a primeira vez, ela falou: nossa, você não suportou o que eu estava falando, você não gostou do que eu estava falando. Eu falei: muito pelo contrário, eu estava amando. Ela falou: mas por que você estava com uma cara tão feia? É porque eu estava gostando. Conhece, e Jesus olha para ele e fala o seguinte: olha, você ficou assim porque eu te vi debaixo da figueira? Ele fica admirado. Por quê? Só havia duas pessoas que sabiam que ele estava debaixo da figueira: Jesus e ele. Tem alguns sermões que a gente prega, aí a gente vê gente assim pulando no banco.
Por que acontece isso? A esposa. Eu só vejo assim. É só cotovelo. Agora tem sermão que é a gente que dá na gente mesmo. É a gente que dá na gente. O dia que você levou a Karina na igreja, talvez a primeira vez ela viu alguma coisa ali que não dá para explicar, que vocês viram, que você viu, que só você e Deus sabia daquilo. E ele olha para Jesus e diz assim: tu és o Messias. É gozado, como que ele chama Jesus? Ele chama Jesus de Messias. Tu és o Messias. Ele não chama Jesus de Jesus, ele não chama de Cristo. Você sabe o que quer dizer tu és o Messias? Tu és o Messias era o prometido de Deus. A gente só está te esperando há 2000 anos. Ele olha para Jesus e diz assim: eu estava te esperando há 2000 anos. Eu estudei tudo sobre você. Eu sei tudo sobre você. Eu sei tudo que as Escrituras diz sobre você. Tu és o Messias. E outra, quem está falando é um dos melhores alunos. É um dos melhores alunos que existe. Eu, quando dava estudo bíblico, travou aí. Eu achava interessante o seguinte, quando a pessoa começava a falar assim: essa Bíblia eu não acredito, essa Bíblia foi escrita por homens. Eu não acredito nesses milagres, isso aí. Eu não acredito que Deus criou Adão e Eva, que a humanidade foi toda contaminada por uma maçã. Aí eu ouvia, eu falava assim: você já ouviu falar em Schleiermacher, Calbart, Kant, Nietzsche? Você já ouviu falar dessas pessoas? Qual foi o lugar mais longe que você já foi na tua vida? Eu já fui para São Paulo. Quantas línguas você estudou? Você domina? Quantos cursos universitários você tem? Olha, entre você e essas pessoas que eu te citei, eu fico com elas. Todas elas tentaram provar que Deus não existe. E você está dizendo para mim que não existe? Eu fico com Schleiermacher, um teólogo liberal alemão, com Nietzsche, que diz onde está Deus. Entre eles e você, eu fico com eles. E vou dizer uma coisa para você: certo está você, errado está a Bíblia. Entre você e a Bíblia, me desculpa, eu fico com a Bíblia. Só isso. Certo está você, errado está a Bíblia. E aí Jesus olha para ele e diz assim: você ainda continua errado, porque o Messias que você está achando que eu sou, eu também não sou. Você só está falando isso porque eu te vi debaixo de uma figueira. Você já imaginou a hora que você vê o céu aberto e os anjos subindo e descendo? E aí você entender que o reino dos céus, que o meu reino não é dessa terra.
É isso. Porque ele esperava que Jesus ia subir num cavalo, que ele ia destruir os opressores romanos. E Jesus está falando: olha, eu vim fazer um negócio maior que isso. Você sabe o que aconteceu com o Império Romano? Sabe ou não? Tem uma série muito bacana, Império Romano, a queda dos Césares, tem na Netflix. No século V, depois do Cristo, não existia mais Império Romano. Acabou. Acabou. Não é isso que vai mudar o mundo. Eu vou dizer para você, você vai ver anjos de Deus subindo e descendo. Querido, começa a buscar a tua vida espiritual, começa a buscar a mim. Você vai achar o sentido da tua vida. Depois que você me encontra, você resolve os teus problemas. Mas não sou eu que resolvo os teus problemas. É a minha vida na tua vida que vai fazer você resolver os teus problemas. Sempre. Sempre Jesus excede o que a gente pensa e o que a gente imagina. A gente tem que mudar a maneira de pensar. Pastor Paulo e Natanael. Paz, irmãos. Uma coisa que eu acho interessante nessa abordagem é que o pastor já citou, o livro cita, que havia muitos mestres. João Batista era um mestre e eles buscavam esses mestres. Então, quando ele recebe essa informação de Jesus, ele logo diz: você é um mestre. E Jesus assumiu essa postura de mestre, e só que ele é um mestre diferente. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Eu vejo que a condição do homem, ela é uma só. Ela pode se manifestar de várias maneiras, mas a condição do homem, o coração do homem é um só, desde que ele pecou até o último homem que vai nascer, é uma só. É separado de Deus, é morto espiritualmente, sem relacionamento com Deus. Essa é a condição do homem. Ela pode se manifestar pelo contexto social, cultural, de várias formas diferentes, mas ela é uma condição só. E a resposta de Deus para o homem também é uma só: é Jesus Cristo. Hoje nós temos muito conhecimento, nós temos muita informação e discutimos muito, mas o Evangelho, na sua origem, ele era pregado de uma maneira muito simples. As boas novas do Evangelho é que Deus veio através de Jesus para dar vida ao homem. Deus veio através de Jesus para perdoar o homem, para restaurar o homem. E nessa condição de mestre, os judeus, o pastor falou, Natanael era uma pessoa muito estudada. Aliás, todos os judeus eram muito informados. Um menino judeu, ele sabia a Torá de cor. Aos 14, aos 12 anos, ele sabia de cor os 5. A prova dele era saber os 5 primeiros livros da Bíblia, saber toda a história. Então eles sabiam. E quando Jesus se apresenta, um rabino, na época de Jesus, ele era considerado o bom rabino pela forma dura, pela forma exigente do cumprimento da lei. Quanto mais ele fosse duro, eles chamavam de jugo, o jugo do rabino. Era como ele
considerava duro o seu ensino. O discípulo era aquele que ia seguir Jesus, ou melhor, o rabino, passo a passo, e pegar dele todo o ensino. Então, essa palavra jugo vem nesse sentido. Era o peso que aquele mestre trazia sobre as pessoas, da seriedade e daquilo que ele ensinava. E Jesus se apresenta como rabino e ele diz: venham e aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, que é suave, em contraste a tudo aquilo que eles estavam vendo. Então, o falar de Jesus impactou, assim, à primeira vista, Natanael, e mudou completamente a sua maneira de pensar. Ele agora está vendo que de Nazaré pode vir, sim, uma coisa boa, né? Mas então, o que nós vemos no primeiro século, na pregação de Paulo, especialmente, porque ele não conviveu com Jesus, mas ele recebeu uma revelação de Jesus, do que era o Evangelho da graça, e era aquilo que ele apresentava em qualquer cultura, em qualquer extrato social, em qualquer lugar que ele chegasse. A cidade de Corinto, ele esteve lá, era uma cidade terrível de pecado, de idolatria e de feitiçaria, mas a mensagem era essa, era uma coisa louca. Ele diz: a mensagem do Evangelho é uma coisa louca. Por quê? Um homem assumiu a responsabilidade por todos os homens. Um homem assumiu a culpa de todos os homens. Um homem tomou sobre si a culpa e a condenação de todos os homens. Esse homem é Jesus. Ou ele é um louco, ou ele é um Deus. E diante disso, o impacto era, porque todos que buscavam a Deus, como o pastor falou, era pela sua própria força. Toda religião é o esforço do homem. O que eu posso fazer para alcançar a Deus? Quais as obras? O que eu devo saber? Como eu devo conduzir meus pensamentos? Como eu devo desenvolver a minha mente, meus pensamentos para alcançar Deus? E a resposta era muito simples: é Jesus. Você tem que se relacionar com uma pessoa que se chama Jesus, que levou os seus pecados, que morreu a sua morte, que deu a sua vida por vocês. Então isso causava um impacto. E eu quero crer que hoje a mensagem, embora você possa levar por esse lado, tentar entender o pensamento da pessoa, compreender, mas se você chega e já dá um choque, olha, você precisa de Jesus. É Jesus que morreu e Jesus quem ressuscitou. Paulo experimentou as duas formas. Eu creio que foi isso que aconteceu quando ele esteve lá em Atenas, e ele passou no Areópago e viu todos aqueles altares aos ídolos, aos deuses, e de repente ele encontra lá um altar ao Deus desconhecido. Ao Deus desconhecido, ele diz: é um bom tema para o meu sermão. Eu vou começar um sermão aqui ao Deus desconhecido. E fez então um sermão lá maravilhoso, dizendo: vocês não conhecem, vocês são muito religiosos, vocês têm isso aqui. Agora, esse Deus desconhecido que vocês não conhecem, eu conheço.
e foi apresentar e disse: olha, ele ressuscitou Jesus. E quando ele falou da ressurreição, ele falou assim: ó, pô, cara, pode fechar a boca aí, nós vamos te ouvir outras vezes sobre isso. Eu penso que isso foi uma grande decepção na vida de Paulo. Ele falou assim: eu fiz tudo o melhor, de acordo com a circunstância, para tentar convencer e não convenci. Aí, quando ele vai de Atenas para Corinto, ele diz assim: eu propus não saber nada, não ter argumento de nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Então, ainda hoje eu sou dessa opinião. Rasga o verbo, né? Ontem eu conversei com a irmã Angelita por telefone. Ela disse que está sendo vítima de um golpe da internet, alguém que liga para ela e quer o cartão dela. E ela disse assim: pastor, a próxima vez que ele ligar, eu vou falar de Jesus. Vou falar de Jesus para ele. Então, realmente é a necessidade. Você pode argumentar, você pode fazer, fala de Jesus, dá Jesus, né? A pessoa pode não entender no início, mas vai ficar uma semente daquilo que é a verdade. O nosso evangelho, a diferença que nós temos que ver na nossa vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Paulo fala assim: eu estou crucificado, eu morri, eu não vivo mais, é Cristo quem vive em mim. Esse viver que eu tenho na carne, este viver que eu vivo, estou aqui entre vocês, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, morreu por mim. Amém? Quero que você entenda o seguinte, querido. A gente já evangelizou pessoas de todos os níveis sociais, de todas as classes. Hoje nós temos na nossa igreja um doutor de química, né? Que é o Ricardo, que é uma bênção, menino de Deus. Nós temos pessoas tão simples. Eu tinha o esposo o irmão José, que era esposo da dona Eva, que trabalha em casa há 18 anos. Ele era porteiro. Tem umas 4 famílias do prédio dele hoje que frequentam a igreja. Então as pessoas de manhã iam trabalhar, ele abaixava a porteira. E a pessoa estava com uma pressa tremenda e ele ia lá e falava: bom dia, Jesus te ama e eu estou orando por você. Só isso. Aí quando as pessoas vinham e se convertiam, aí ele queria orar com a pessoa, compartilhar, e a pessoa: pastor, não dá mais para aguentar o seu Zé lá na porta, eu preciso ir trabalhar, ele não levanta, cancela. Ele amava aquilo. Como a gente já teve gente que tinha telefone direto, mas a diferença de todas essas pessoas era uma só. O que unia essas pessoas era uma coisa só. Elas tiveram um encontro com Jesus. Como foi, não sei. Como se deu, não sei. Como que é isso, eu também não sei. Eu sei o que aconteceu comigo. Eu sei exatamente quando foi o meu encontro com Deus. E o meu encontro com Deus foi quando eu vi Deus transformar a vida de alguém. Quando eu vi Ele transformar alguém e me usando para isso, aí eu fiquei louco.
Oi? Ele falava assim para mim, o culto era bem assim, coincidia com o jogo de futebol, né? Na quarta, no domingo, e eu passei meses, anos, convidando ele para vir para a igreja. Ele falava, me convide para ir em qualquer lugar, menos para ir na igreja. E aí, o dia que ele veio, o Senhor falou sobre... Ele tinha muita mágoa, muita coisa que ele carregava, né? Com ele. E o Senhor fez uma série de cultos sobre o que você tinha que deixar para trás, o que você tinha que tirar da mala, aquele peso que você carregava. E aqui, ó, assim. E isso foi confrontando com ele tudo que ele tinha nele mesmo, assim como Natanael, né? Oi, Lucas. Pastor, estava falando sobre a minha jornada, que eu conheci minha esposa lá na FATEC e tal. Quando a minha esposa quando ela era ainda minha amiga e ela soube que eu era evangélico, a primeira coisa que ela falou é: nós não vamos poder ser amigos, porque ela era de uma religião afro, né? Eu falei: não, mas a gente pode ser amigo e tal. A coisa foi acontecendo e eu, sendo sincero, eu não preguei a palavra, só vivi, e conforme a vida dela foi desenrolando, eu falei: olha, Cíntia, né? O senhor vai conhecer ela em breve aí. Assim, o Deus que eu sigo, ele é um Deus que liberta, ele não é um Deus que põe um jugo sobre situações que ela me contava que aconteciam quando ela ia no centro e lá. Eu não consigo entender isso, e se um dia você quiser conhecê-la, eu não vou te forçar, já éramos namorados à época. Bom, foram alguns anos aí de muita luta, e graças a Deus ela foi assim, ela veio, Jesus encontrou ela. Assim, sabe, até mais crente que eu hoje em dia. Então, amém. Então, assim, é visível a transformação na vida dela, e foi algo que, de fato, não foi aquela coisa, teve uma grande resistência, assim. Eu sempre falo isso, quando vocês olham para mim e para Marli, né? Quem conhece aqui a Marli. Quem vocês acham que era evangélico desde o berço? Eu ou a Marli? Tenho cara de crente, é isso? A Marli era da igreja. Eu era um desviado, revoltado, 3 batismos. Não suportava mais ouvir falar de religião. Vamos pegar o meu caso e o caso do Lucas. Eu não era, Marli era. Ele era e ela não era. O que nós vamos fazer com eles? Com a Marli e com o Lucas? Pastor, o senhor aceita julgo desigual? Não, não aceito. Eu aceito evangelismo. Todos os casais que chegaram aqui, eu falo: eu quero fazer estudo bíblico com você. Vamos fazer estudo? Está aqui o exemplo. Ali está o exemplo. Ele veio para a igreja através dela. E sabe o que a Marli fazia comigo? Ela trabalhava sábado o dia inteiro. Eu ficava o dia inteiro lavando o carro. Sábado à noite a gente ia sair. Não, eu tenho ensaio. Ensaio do grupo Louvor. Saía, eu ia buscar ela às 6 horas do serviço, deixava ela às 6h30, 7 horas para o ensaio. O ensaio terminava 9 horas da noite no sábado. Você vai para onde sábado? Depois que a tua namorada trabalhou o dia inteiro, foi para o ensaio. Então, vamos sair amanhã de manhã? Não, eu tenho escola dominical. Mas que raio de crente, gente. Vamos à tarde? Não, tem ensaio do coro. 6 horas? Não, tem união masculina. Tem união de jovens. 7h30, começava o culto. Terminava 10 horas da noite. Ela morava no Ferrazópolis, gente. 2 ônibus, do Baeta até lá. Eu falei: mas que crente, gente. Essa crente é terrível. Ela não dá não cede uma vez. Aí eu não ia de manhã de jeito nenhum na igreja. Aí um domingo de manhã eu resolvi ir. Fui fazer uma surpresa para ela.
Entrei na igreja e aí eu perguntei, cadê a Marli? Ah, ela foi na praia com a prima dela. Mas você nunca faltou domingo na igreja? Agora tua prima veio, você foi com ela na praia. Então, com a minha prima eu vou, com você não. Aí eu cheguei, por que você não vai? Você não confia em mim? A tua mãe não confia em mim? Aí ela falou, minha mãe confia em você. Então, não confia em você não, ela confia em mim. Então, no que ela não confia? Em vocês dois juntos. Eu confio nele, eu confio nela. Eu só não confio em vocês dois juntos. E foi assim. Depois que eu conheci a Marli, minha vida virou uma mala. Eu só carrego mala. Porque ela foi estudar no Rio de Janeiro. Eu tinha que levar as malas até a rodoviária. E quando ela voltava do Rio, eu pegava as malas da rodoviária. E quando Deus fez eu conhecer a Marli, Ele tirou tudo da minha vida. Uma delas é que eu não era um cara muito bacana. Eu não era a flor que se cheirava, né? E durante 4 anos, eu tinha que namorar uma menina que estava no Rio de Janeiro e que a gente se via a cada 3 meses. E eu dirigia criança, adolescente e jovens da igreja. Vamos orar? Então vamos. Senhor, nós queremos agradecer por esse encontro que nós tivemos com o Senhor, que mudou a nossa vida e que nos transformou. Pai, que a gente possa viver essa vida do Senhor, cada instante, cada momento. E em cada momento, ó Deus, a gente possa se perguntar o que o Senhor faria se estivesse no nosso lugar. Leva-nos a Deus em paz, trabalhe o nosso coração. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, povo, que Deus te abençoe, um bom domingo.